Olá, e se a nossa percepção mais básica de todas, a passagem do tempo, for só uma ilusão? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia radical. Uma ideia que sugere que a realidade é muito, mas muito diferente do que parece e que desafia tudo que a gente entende sobre espaço, vida e a própria consciência. Ok, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que é a chave para tudo. E se o nosso sistema solar, a nossa grande referência no cosmos, simplesmente não existisse? Essa pergunta, olha, não é sobre astronomia, é sobre a base da nossa percepção. E isso nos leva direto para a primeira grande sacada. A nossa realidade é, no fundo, uma coisa local. Não é uma verdade universal, sabe? É uma interpretação que a gente faz a partir do nosso cantinho aqui no universo. Parem para pensar um pouco. Tudo que a gente chama de real, o tempo, medido em dias e anos, o espaço, medido em quilômetros, a matéria, que a gente entende como algo sólido, e a vida, que a gente vê como biológica. Tudo isso só faz sentido porque a Terra gira ao redor do Sol. São as nossas âncoras. E aqui vem o ponto central da coisa toda. Sem o nosso sistema solar, essas medidas perdem completamente o sentido. Não é que o universo ia desaparecer, claro que não, mas a nossa forma de medir e de entender o universo, essa sim se tornaria inválida. A gente teria que começar do zero. Bom, se a nossa régua para medir o universo é local, será que a nossa definição de vida também não é? Isso leva a gente para o próximo ponto. A possibilidade de que a vida seja um conceito muito mais amplo do que a biologia que a gente conhece. Agora, o que é fascinante nesse slide é o contraste. De um lado está a nossa visão, que é bem limitada. Vida precisa de carbono, de água, de um planeta, ela nasce. Do outro, uma possibilidade universal. A de que a vida pode ser um processo e não um corpo. Ela não nasce, ela se manifesta. E a consciência? Bom, ela não estaria num cérebro, mas seria um campo, tipo um campo gravitacional. E por falar em campos, a própria gravidade já nos dá uma pista. Einstein mostrou que ela não é bem uma força que puxa, mas a curvatura do campo do espaço-tempo. Então, assim como a massa deforma o espaço, talvez a consciência seja um tipo diferente de campo que interage com a realidade de outras formas. Isso abre a porta para a gente pensar em campos de informação ou, como vimos, campos de consciência. E se a gravidade não é o que parece, talvez a consciência também não seja. Essa ideia de um campo de consciência nos leva para o terreno mais interessante e provocador de todos. E se a consciência não for um produto da matéria? Tipo, algo que o cérebro cria. E se for o contrário? E se a matéria for um produto da consciência? Isso muda a pergunta de lugar, completamente. Em vez da gente questionar se existiria a vida sem a Terra, a questão passa a ser outra. Será que a Terra é uma das formas que a consciência encontrou para se experimentar? De repente, a nossa existência deixa de ser um acidente e vira, talvez, um experimento da própria consciência. Se a consciência é a base de tudo, talvez a nossa maior limitação seja a forma como a gente percebe o tempo. Essa ideia de passado, presente e futuro em uma linha reta pode ser só uma invenção funcional, algo que serve para nossa existência aqui, dentro de um corpo. A diferença é absurda. De um lado, a flecha do tempo, onde a gente avança em sequência, um momento depois do outro. Do outro, a ideia do tempo como um campo, um oceano onde todos os eventos já existem ao mesmo tempo. Imagina só, em vez de viajar pelo tempo, a consciência poderia simplesmente mudar o foco, como se estivesse sintonizando diferentes estações de rádio que já estão todas no ar. Com essa perspectiva, aquelas experiências estranhas que todo mundo tem ganham um novo sentido. O déjà vu, por exemplo, poderia ser um vazamento rápido, uma espiada em outro ponto do campo do tempo. E a intuição? Talvez seja um acesso direto a informações desse campo, sem passar pelo raciocínio lógico. E as sincronicidades, aquelas coincidências perfeitas, podem ser ressonâncias, momentos em que pontos diferentes desse campo vibram na mesma sintonia. Seriam como falhas no nosso rádio, que de vez em quando pegam sinal de outra estação. Então, vamos conectar tudo isso e construir a ideia final. A gente pode fazer isso em 3 passos. Primeiro, a premissa fundamental. O universo, em sua essência, é atemporal. Na sua camada mais básica, não existe antes ou depois. O segundo passo, a Terra, o nosso mundo, seria uma espécie de ambiente controlado. Quase como uma simulação projetada para a gente experimentar a realidade de um jeito linear, em sequência. E a peça final do quebra-cabeça, a que conecta a gente a isso tudo, o corpo físico. Ele seria o dispositivo que nos força a perceber essa realidade atemporal como uma sequência. Ele é o filtro que nos prende à cronologia, fazendo a gente viver um momento de cada vez.
E isso nos leva a essa conclusão que é, uau, poderosíssima. O tempo linear seria a prisão perfeita. Não uma prisão que controla pelo medo, mas que controla pela própria cronologia, mantendo a consciência fragmentada nessa ilusão de que a gente está sempre correndo, sempre esperando por algo. Certo, essa é uma ideia gigante. Mas a pergunta mais importante é, e daí? O que é que muda na prática quando a gente internaliza essa perspectiva? Vamos ver como isso se traduz para a nossa experiência do dia a dia. A transformação é profunda. Primeiro a gente para de correr, porque na verdade não há para onde ir. O futuro perde aquele poder de causar ansiedade, porque ele já existe. O passado deixa de definir quem se é, porque ele não está lá atrás. É só outro ponto acessível no campo. E com isso, o agora, o momento presente, deixa de ser só um pontinho fugaz entre o que foi e o que será, e se torna um portal, um ponto de acesso a todo o campo do tempo. E a mensagem final, que talvez seja a mais libertadora de todas, é esta: não existe estar atrasado ou adiantado. Só existe o estar. No grande esquema das coisas, a consciência está exatamente onde sempre esteve, no centro da própria experiência, com o poder de sintonizar qualquer estado a qualquer momento, aqui e agora.